Peço desculpas aí a todos pelo atraso. O atraso foi meu, em função de conexão de internet. Houve alguma probleminha aí com a minha internet. Acho que ela pegou Covid, mas já estamos aí agora juntos. Eu e o amigo Gleidson Barreto. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria, uma grande honra estar dividindo essa live com o Gleidson. Agradeço já antecipadamente o convite que ele aceitou de bom grado. Gleidson é um querido amigo já de muitos anos, na seara espírita. Ele é professor, ele é educador, na qualidade de profissional, tem aí uma atividade espírita com vários braços, né? Gleidson escreve artigos, Gleidson faz palestra, Gleidson produz aí conteúdo virtual. É uma grata satisfação, portanto, estar dividindo. E eu sei que eu estou apresentando ele de uma maneira bastante econômica, que ele tem muito mais atividade do que isso. É trabalhador de várias casas, entre as quais eu destaco o trabalho que ele faz, admirável, doutrinário, no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, aqui de Salvador, entre outras casas que ele também colabora. Gostaria, portanto, de começar cumprimentando a todos, cumprimentando o amigo Gleidson. Nós estamos aqui para falar sobre a importância do perdão, tema sempre relevante, tema tão caro. E eu vou começar, Gleidson, antes de passar a palavra para você, fazendo algumas considerações iniciais sobre o tema. É conhecido o termo perdoar como sendo originalmente associado à palavra, ou melhor, perdão, perdoar, do verbete em latim, o latim tardio, perdonare, que é dividido aí em dois verbetes, perdonare, donare como doar, doação, e per ao todo, total, em volta de. Essa expressão, portanto, perdonare, está, portanto, associado a uma doação, que é uma doação total, uma doação completa, e como bem observou o professor Humberto Roden, em uma das suas obras, né, A Metafísica do Cristianismo, Humberto Roden, com muita sabedoria, vai dizer que a palavra perdoar é uma mistura de doar e de dar. Tanto doar quanto tanto dar. E Humberto Roden, com muita lucidez, vai dizer que perdoar de perdonar, e, portanto, tem a ver com dar de si mesmo, dar mais de si mesmo, doar de si mesmo. Portanto, vai além do dar, mas de se dar, talvez, né? De se dar mais ainda, né? Portanto, perdoar tem a ver com essa atitude que vai além de uma doação material, portanto, o indivíduo dar algo de si mesmo. E essa talvez seja a compreensão que a gente deve ter, pelo menos da palavra perdão, no sentido original do seu vocábulo. O perdão está associado a uma outra expressão muito conhecida do Evangelho, que é a palavra misericórdia, a palavra muito utilizada no Novo Testamento. Misericórdia, que também é a junção de miserere e cordis, cordes, que tem a ver com coração, e miserere, que tem a ver com miséria, carícia. Daí também, como o Pastorino e outros autores costumam associar misericórdia como um olhar para as misérias alheias, mas não qualquer olhar, um olhar de coração. É um olhar compassivo, um olhar ou uma visão de coração, uma atitude de coração para com as carências alheias, com as misérias alheias, não apenas as misérias materiais, mas as misérias de todos os sentidos, as necessidades que todos nós temos, que todos nós carregamos, né? O perdão, como misericórdia, ou como o próprio verbete perdão, aparece sobretudo no Novo Testamento, de uma maneira especial. O perdão sempre aparece nas colocações de Jesus. As parábolas de Jesus quase sempre enfocam o perdão. É muito comum parábolas que não falam diretamente sobre o perdão serem encerradas com uma frase que alude ao perdão. A parábola dos talentos fala sobre toda aquela saga dos talentos e Jesus encerra a parábola falando: é assim que o vosso Pai Celestial vos tratará se não perdoardes as faltas que os vossos irmãos fizerem contra vós. Assim também, Jesus estabelece nos diálogos que ele teve com os fariseus, os doutores da lei, quando quase sempre as parábolas que ele conta e as lições que ele coloca diante dos doutores da lei é sobre o perdão. Talvez para dizer aos doutores da lei que acima da lei estaria o perdão, ou melhor dizendo, o perdão era aquilo que faltava aos entendidos da lei,
que raciocinavam, mas pouco sentiam, né? E que faltava a expressão do perdão. E é curioso notar que quando a gente lê a doutrina espírita, a gente vai ver nas propostas da doutrina espírita o perdão aparecer com um local, com um aspecto bastante especial, com um lugar de destaque. No item 886, tão conhecido entre nós, Allan Kardec, quando pergunta sobre o sentido verdadeiro da caridade na sua expressão mais elevada, isso é, como entendia Jesus, né, que é o modelo nosso, os espíritos dizem benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O famoso BIP, né? E é interessante porque se a caridade, um sentimento só, é entendido como perdão, benevolência, benevolência, indulgência e perdão, a gente pode dizer que benevolência, indulgência e perdão são facetas de uma mesma coisa. Benevolência seria a atitude do bem para com todos, indistintamente, inclusive para com aqueles que gostam de mim, para com aqueles que partilham da minha convivência. A indulgência já é uma benevolência no nível mais difícil, que é essa benevolência para com as imperfeições com as quais eu lido e que talvez às vezes me aborrecem. E o perdão seria essa benevolência para com aqueles que me agridem, que me ofendem e que até afetam os meus interesses pessoais. Portanto, são aspectos de uma mesma expressão ou lados de uma mesma moeda. Portanto, perdão a gente pode entender como sendo essa benevolência no nível mais hard, uma benevolência que não tem nenhuma compensação, não tem nenhum tipo de reciprocidade necessariamente, ou, como se diz no Evangelho, o perdão seria uma espécie de devolução do bem, do mal que se recebe com o bem. Né? O perdão, portanto, seria essa atitude positiva do bem, não obstante o mal que, às vezes, pode se auferir em relação a isso. E é interessante, Gleidson, já caminhando para a conclusão da minha consideração inicial, é interessante pensar que me chama a atenção dois trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala que a alma que perdoa quase sempre denota uma calma e uma serenidade, diferente daquela que, com o rancor, demonstra ansiedade e inquietação. Porque a alma que perdoa se coloca numa posição acima dos golpes que os outros querem desferir para ela. E quase sempre conquista a simpatia das pessoas imparciais, porque quase sempre tem a postura de conciliação em detrimento daquele que faz intriga, daquele que promove, digamos assim, litígio ou altercação. Mas, por fim, Gleidson, eu cito sempre que há também uma ciência do perdão. E há hoje estudos falando que o perdão tem uma importância que vai para além do âmbito religioso. Perdoar é também viver com uma qualidade de vida melhor, é ter um estilo de vida melhor, é viver com um melhor estilo de vida. E aqui eu destacaria, entre vários autores, as pesquisas do Dr. Fred Luskin, que fez uma abordagem muito interessante sobre a ciência do perdão, o perdão terapia, como sendo uma proposta que faz bem ao sujeito, né? Então, perdão é um tema muito batido, é um tema muito ventilado, é um tema muito mencionado, mas é um tema sempre importante, muito feliz, porque é um dos temas, digamos assim, ápices, né? Ápices, digamos assim, do nosso desafio evolutivo. E eu queria passar a palavra para você, Gleidson, dizendo que me chama sempre a atenção que a última lição de Jesus, pelo menos no corpo, era o perdão, na cruz. E isso é algo que talvez sempre deva ser lembrado por nós, né, Gleidson, como sendo um convite para o nosso crescimento, né? O que é que você pensa a respeito? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo carinho que você, assim, a sua generosidade, não só pelo convite, né? E nisso não é um simples jogar de confete. Verdadeiramente é uma compreensão de que você está aberto a todos. Isso é bacana. Você não se fecha em si, não há um personalismo. Isso é muito bom. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Estou um pouco nervoso. Devo dizer que essa é a minha primeira live de Instagram a todos e a todas que nos escutam. E eu acho que falar dessa maneira suave, dizer a realidade, isso nos dá mais, né, leveza no processo. Então, é isso. Eu quero iniciar dizendo assim, gratidão, né? Gosto muito de lhe ouvir, Flávio. Como você disse, eu sou Gleidson. O que você falou, essas coisas todas que você falou assim... Eu gosto de dizer, costumo dizer assim na doutrina espírita, assim, quando perguntam para mim, e aí, você faz o quê? Se eu estou tentando ser espírita, né? Sempre eu procuro, assim, não digo isso de maneira jocosa, não, é de maneira real mesmo, de carinho, de coração, de alma mesmo.
E a tentativa não é uma tentativa falsa, é uma tentativa que é muito complexo tudo isso, né? Que vai para além do conhecimento. Porque às vezes nos é muito fácil, por exemplo, dominar o conceito, o conteúdo, os capítulos. Isso as pessoas não sabem. As pessoas dizem, nossa, você, fulano, Beltrano, grava com tanta facilidade. Essa cultura espírita em si, eu diria que ela é muito fácil, relativamente. Basta a gente ter um esforço da leitura, do ouvido, assistir o outro, a gente vai aprendendo. Mas apreender a prática disso tudo, eis aí o grande desafio. Quando você coloca essa questão do perdão na época de juventude espírita, faz pouco tempo, estou com 53 anos, e eu me lembro muito bem que eu dizia assim para os meus colegas e minhas colegas de juventude espírita, assim, nossa, se o mundo soubesse, naquele momento eu tinha descoberto para mim a pedra fundamental, a pedra filosofal, que era assim, eu dizia assim, se as pessoas soubessem que a grande saída, aí alguém dizia assim, o amor, eu disse, não, é o amor é o ápice, mas eu diria, para a gente chegar ao amor, é o perdão. Isso que você acabou de falar, essa conceituação, essa percepção, essa observância em torno do Evangelho do Cristo, é perfeito. Eu sempre percebi assim também. A todo instante, as parábolas, os diálogos curtos que Jesus tinha, era sempre nos convidando. Ali, naquela época de juventude, eu dizia assim, eis aí o cerne da questão. Eu acho que esse é o grande problema nosso na Terra. Quando eu comecei a me ver assim como espírito, e aí me ver como espírito assim, como alguém que erra, acerta, caminha, aprende, enfim, eu dizia assim, nossa, o grande problema da sociedade, na economia, na política, na educação, nas relações, hoje a gente diz essa linguagem mais própria, né? Intrapessoal e interpessoal, é o perdão. E veja, né? Intra e inter. A gente geralmente, quando fala do perdão, a gente fala do perdão externo. Aí você citou algumas parábolas, eu gosto muito também de uma parábola que é muito legal, que é o filho pródigo, que ela, para mim, essencialmente, é também um grande ápice do perdão. E, sobretudo, porque ali aquele pai, quando a gente começa a estudar um pouco a doutrina espírita, ouvir os mais experientes, ouvir os espíritos como Emmanuel, como Joana, a gente vai aprendendo que aquele pai que Jesus está chamando a atenção ali é Deus. E que o filho, ou os filhos ali no processo, somos nós. Em alguma instância, nós somos aquele filho trabalhador que ajuda, que cobra, que diz, olha, eu fiz. E em muito mais instância, nós somos o filho pródigo, que queremos a nossa parte da herança, queremos isso, queremos aquilo outro. Mas o grande ápice do processo é esse acolhimento que Deus dá para com os dois, né? Ele compreende o posicionamento que a gente costuma dizer assim, momento evolutivo dos dois. Ele não briga com aquele que está criticando, questionando porque o irmão chegou e gastou tudo, mas ele tenta mostrar para o outro com muita suavidade o processo, e vice-versa. Então eu diria assim que o perdão é a chave para a gente abrir essa porta do amor, de início. E diria mais ainda que a gente se acostumou, Flávio, não sei se você concorda comigo, que quando a gente fala em perdão, e talvez por uma cultura judaica cristã, uma coisa bastante enraizada, a gente pensa que perdoar é esquecer. Que perdoar é não se lembrar, que perdoar sabe? A gente sempre pensa no ápice do perdão, do máximo do perdão. E eu diria que o perdão existem nuances, né? Existem processos, existem etapas. E a gente vai aprendendo e foi aprendendo ao longo desse processo, na caminhada da doutrina espírita, sobretudo, como é que isso se dá. Então, ao ler desde os romances antigos de Emmanuel, né, a série dos Evangelhos, a série Amélia Rodrigues, ou ler Humberto de Campos, e hoje com a chamada série psicológica, quando a psicologia de fato já se estabeleceu na Terra e traz uma outra proposta para a gente de concepção do outro e de nós mesmos, a gente começa a entender que existe a importância de tanto perdoar quanto perdoar-se. E eu diria que é tão importante, em algum instante, é mais importante se perdoar para que a gente possa aprender a perdoar. Quando a gente não faz isso, a gente não consegue perdoar o outro. Então, eu diria que o perdão é complexo, mas ele não é impossível. E eu acho que é o grande ensinamento de todos nós aqui na Terra. Quando a gente aprender a perdoar, menos guerras, menos problemas entre patrão e empregado, entre partidos políticos daquela qualificação, as relações, tudo haverá de tornar-se mais tranquilo, mais suave.
Mas vamos nesse bate-papo. Diga lá que a gente vai se soltando. Não, muito interessante. Você falou coisas muito importantes. Primeiro, a questão da parábola de Lucas, né? A parábola do filho pródigo, que me toca também muito o coração. Eu vou lhe dizer, vou lhe confessar uma coisa, é a parábola minha preferida. Tem um autor que diz que é a parábola das parábolas, porque ali a gente encontra uma espécie de arquétipo, né? Uma síntese de um monte de coisa, né? A conexão da criatura com Deus e esse processo de ida e de volta, né? Tanto é que Joana de Ângeles dedicou praticamente uma obra dela sobre essa parábola, né? E Em Busca da Verdade, né, uma das obras da coleção psicológica. Então é super interessante. E quando você estava falando aí, eu fiquei pensando sobre essa ideia de que a referência que eu tenho com relação a mim mesmo e também a referência que eu tenho em relação com o Criador é que vai desembocar na forma como eu me relaciono com o meu próximo, né? Tanto a vivência que eu tenho com o sagrado como a vivência que eu tenho em relação a mim mesmo é que vai acabar projetando na conduta e na relação com o próximo. E uma outra coisa que você me falou que me chamou muita atenção e que você foi certeiro foi essa questão do esquecimento, né? Durante muito tempo, a ideia de que perdoar e esquecer foi um equívoco. É claro que no Evangelho há a ideia do perdão e do esquecimento, e sem dúvida, se eu vitalizo uma mágoa, eu, de alguma forma, mantenho aquele acontecimento funesto, aquela ocorrência infeliz na minha cabeça, e é claro que eu fico lembrando o tempo todo. Claro. E é óbvio que quando eu consigo perdoar, no sentido genuíno da palavra, eu libero, digamos assim, essa vitalização, essa fixação da lembrança, e existe e permite uma possibilidade maior de eu acabar diluindo aquela lembrança. Mas nem sempre eu consigo esquecer, né? Mesmo que eu queira esquecer, há coisas que eu não consigo. Alguém que passou por um trauma, por exemplo, muito forte, né? Por mais que ele queira esquecer, não consegue. Quanta coisa a gente gostaria de esquecer e não consegue. E quanta coisa a gente gostaria de lembrar e não consegue. Então tem coisas que a gente... Um trauma infantil, por exemplo, uma coisa que marcou a pessoa, a história de vida da pessoa. Aquilo ali, mesmo que ela queira, ela não consegue esquecer, porque é da memória, é arquivo mnemônico, né? Só se ela passar por um processo de amnésia, de demência. Então fica na bagagem dela. Mas isso não significa que ela não consiga perdoar, né? Perdoar é um outro processo que é mais emocional, né? Perdoar primeiro tem a ver com uma atitude de não devolver o mal que eu recebi, né? Eu agir de maneira diferente, esse é um começo, né? Mas não é apenas isso, e você falou muito bem, Gleidson, é um processo que eu vou desenvolvendo, né? Então, eu não devolvo, já é grande coisa, porque se eu devolver o mal, eu estou abrindo uma cicatriz, eu estou abrindo uma ferida, eu estou vitalizando aquela mágoa, eu estou tatuando em mim a ferro e fogo a ocorrência infeliz com a vingança. Mas o fato de eu não devolver o mal com o mal é um primeiro passo, né, que vai me fazer trabalhar para chegar um momento em que eu não tenha nem sentimentos negativos sobre aquela ocorrência, né? Então, não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo... o que não quer dizer também que perdoar é concordar, né? Eu sou vítima de uma violência, alguém próximo de mim me causa uma situação de exploração ou de abuso, eu perdoo a pessoa, mas eu não quero dizer que eu sou conivente com aquilo que ela fez comigo, né? É muito complexo, é muito delicado isso, né? Mas o que mais me chamou a atenção da sua fala, que é importante a gente aqui considerar, é que perdoar tem a ver com eu manter o meu caminho aberto para outras conquistas. Porque a mágoa me paralisa, me congela, me faz fotografar naquela ocorrência, eu fico com aquele selfie, com aquela fotografia comigo, né? E Chico, naquele livro, O Evangelho de Chico Xavier, ele dizia isso, né? Que o perdão não é o último processo, não é sintoma da pessoa já ter sublimado tudo, já ter se iluminado em todos os campos, mas o perdão possibilita a alma caminhar mais livremente. Mas é importante que se diga que às vezes eu consigo perdoar uma coisa e não consigo perdoar outra, né? Então, são pequenos perdões que eu vou exercitando no meu dia a dia, né, para conseguir os perdões, digamos assim, de fôlego. Porque às vezes eu consigo perdoar uma fechada no trânsito, mas eu não consigo perdoar uma coisa mais pesada do que isso. Então, por isso eu preciso exercitar esses pequenos perdões do dia a dia, né, essas pequenas ocorrências. Porque quando a gente pensa em perdoar, a gente pensa em perdoar uma coisa, uma calúnia, uma traição, uma bofetada, uma coisa forte.
né? Mas eu não vou conseguir isso se eu não exercitar os pequenos perdões, aquelas coisas que me aborrecem no dia a dia, a convivência, né? Aquilo que Chico Xavier dizia de a cruz de palha, né? Aquela cruz que não é a de ferro, que crucifica de uma vez, mas é a palha, né, que incomoda, que fica alfinetando, né, do dia a dia, que é a convivência com alguém diferente, né? O exercício da paciência, né? Da tolerância, da compreensão do dia a dia, que esses são os pequenos perdões, né? Ser condescendente com algumas coisas, relevar algumas coisas, não levar a ponta de faca tudo. Esse é o exercício, né? Mas, repito, isso não quer dizer ser conivente, né, com o mal, aplaudir o erro, né, concordar com a coisa equivocada, né? Perdoar é não se intoxicar com o mal daquele que quer me fazer mal, ou daquele que carrega alguma imperfeição, né? Então, isso é muito interessante o que você está dizendo. E outra coisa que me chamou a atenção da sua fala, Gleidson, é a ideia do perdão externo. Tem muita gente que diz assim, você me perdoa? Não, claro que eu perdoo. E aí é um perdão de aparência, apenas para dizer que apenas para não admitir, peraí, me dê um tempo, eu estou magoado, o que você me fez, eu não vou conseguir perdoar de uma hora para outra, eu vou conseguir perdoar, mas não agora, me dê um tempo para processar, para não ser um perdão apenas de fachada, né? Um perdão que eu digo, não, perdoo, tá tudo bem, e fico com dor de cabeça, e somatizo uma gastrite, e desenvolvo uma úlcera, e tenho um infarto, né, pelo congestionamento, porque eu quero fingir um perdão que não tenho, né? Então, o perdão tem a ver também com uma sinceridade consigo mesmo. Espera aí, agora eu não vou conseguir, me dê um tempo, mas eu vou conseguir te perdoar. Ah, mas você é espírita, você tem que me perdoar. Eu sou espírita, vou perdoar, mas eu preciso de um tempo também, porque você reagiu de uma forma como você não deveria ter feito. E agora eu vou tentar trabalhar para superar isso, para libertar isso. Me dê um tempo para eu digerir essa ocorrência. Porque há coisas que nos pegam de surpresa, que nos alcançam de tal forma que o perdão não pode ser uma atitude falsa de fachada, né? Há coisas que, às vezes, para a qual a gente não está imediatamente preparada, né? E a gente tem que ter isso, porque senão é um perdão que é, na verdade, uma falta de sinceridade consigo mesmo, né? Eu vou lhe confessar uma coisa, durante muitos anos eu não falei de perdão. Porque durante muitos anos eu achava que eu não tinha condição de falar sobre perdão. Porque eu perdoava de todo o coração fraternalmente para fora. Né? E cumprimentava a pessoa, falava ok, tudo bem, etc. Mas por dentro, eu às vezes não estava tão bem assim com a ocorrência. Eu lembrava da ocorrência, eu recordava da situação. Eu nunca mais era a mesma pessoa com aquela pessoa, nunca mais era o mesmo com a pessoa. E eu fugia do perdão, dava uma desculpa e muitas vezes não falava sobre o tema, fugia do tema, o perdão, né? Com o tempo, eu fui compreendendo que isso é processual também, né, Gleidson? Diga. Você falou de duas referências assim, que acho que curiosas e importantes para a gente enquanto espíritas cristãos. A primeira assim, foi o ser espírita e a segunda é a personalidade de Chico Xavier. Quando a gente pensa no ser espírita, a gente acha que ser espírita, por ser espírita, as pessoas nos cobram, às vezes a gente também se autocobra, de que tem que perdoar e que perdoar é esquecer, por exemplo. Quando se fala em Chico Xavier, por toda a sua história de vida inegável, a gente tem ele como um modelo talvez mais próximo, mais comum, mais acessível aqui na Terra, depois do Cristo, digamos assim. Diante das suas histórias de vida, que já foi aí hoje até não só nos livros, mas na grande tela também. Mas eu me lembrei de uma situação muito curiosa de Chico, que certa vez Emmanuel se apresenta para ele e diz que vai se afastar dele, dos trabalhos mediúnicos com ele, porque não dava para trabalhar. Algo semelhante, né, à história. Aqui, na verdade, aqui à luz da nossa própria emoção. E Chico vai questionar, mas como, Emmanuel? Ele fez, é porque você não está com condição de fazer o trabalho. Mas por quê? Porque você não perdoou fulana. E aí Chico dá para trás, mas como? Em que momento? E aí ele vai lembrar, você não perdoou fulana. Quando a gente olha para o seu cardíaco, a gente vê uma grande nuvem obscura, isso está impedindo o nosso trabalho, a nossa parceria no processo mediúnico. E aí as pessoas começam a se perguntar, mas como é que se deu isso? E Chico vai dizer assim, mas Emmanuel, você quer que eu faça o quê? Olha o que ela fez comigo. Olha a humanidade de Chico, né? Então Chico ainda não é espírito puro, é espírito a caminho. E com tantos exemplos de elevação que ele nos oferece, mas também ao mesmo tempo no seu processo, na sua caminhada. Então vai narrar que naquele instante, ele tinha uma cadelinha
E essa cadelinha estava muito doente. E Chico trabalhava tanto profissionalmente, quanto trabalhava na lide espírita, e chegava muitas vezes na madrugada e ia cuidar da sua cachorrinha que ele amava tanto. Certo dia, quando ele chegou, a cachorrinha estava morta, para quem não sabe. E ele fica muito sentido, porque ela, a cadelinha, é a grande amiga dele, a grande companheira dele. E ele vai procurar saber o que aconteceu. Essa senhora diz, então, que ela providenciou, vamos considerar, na palavra humana, uma eutanásia com a cadelinha. E Chico fica chateado, magoado. Mas por que você fez isso? Ah, porque ela estava incomodando os vizinhos. E eu fiz isso para lhe ajudar, porque eu estava com compaixão da cadelinha que estava sofrendo, dos vizinhos que estavam reclamando, e você, que trabalha tanto, ainda tinha que ficar cuidando dela e não tinha hora para dormir. E Chico fez aquele perdão de fachada. Tratava ela bem, provavelmente fazia o que você disse, às vezes mudou e fazia de conta que não mudou, etc e tal. Eis aí o grande problema. E aí Emmanuel vai dizer assim, por conta disso a gente não consegue fazer. Aí são os impactos da falta de perdão, né? Que vai, como você disse, as questões que vão impactar fisicamente, o câncer, uma gastrite, né? Então as fortes emoções vão impactar em nosso corpo físico, ponto. Isso é fato. E aí qual foi a saída? E Emmanuel disse, Chico, se você não fizer isso, a gente não vai trabalhar mais junto. E o que é que eu preciso fazer? Olha, o remédio que eu vou lhe oferecer, que eu vou lhe passar, é um remédio de Jesus. E Emmanuel usa uma psicologia infantil com Chico, porque Jesus para Chico é o máximo, né? Então, se for Jesus, dizia Chico, então diga o que eu devo fazer. Você vai procurar saber o que é que fulana mais gosta, o que ela mais quer. E Emmanuel, mas como? Ela fez o que ela fez e agora é. E você vai dar de presente para ela. Aí vamos considerar algumas coisas curiosas, né? Que parece boba, mas tão importante. Chico, funcionário público, ganhava pouco naquela época. Chico se esforça, é um pedido, como dizia Emmanuel, de Jesus. Procura saber o que a criatura mais gostaria de ter, uma máquina de costura. Chico vai, providencia, aquela altura do campeonato, a máquina de costura era muito cara. Se hoje para alguns pobres é inacessível, naquela época era muito cara. Era a indústria chegando no Brasil. E naquele instante, então, Chico providencia a máquina, provavelmente uma Elgin ou uma Singer da vida, que são as grandes marcas do início, né? Ele compra a longas e não são suaves, pesadas prestações, porque o seu rico dinheirinho ele tinha que ajudar pessoas e a ele mesmo, naturalmente. Compra essa máquina, dá de presente. Quando o Chico está de presente essa máquina para a criatura, conta Chico que naquele instante saiu um foco de luz no coração da criatura. E aquilo se espalhou até o próprio Chico. E aí houve a mudança. Então os espíritos diziam assim, não basta perdoar. É preciso ir àquela pessoa que lhe causou mal e fazer um bem para aquela pessoa. Esse é um desafio nosso. Então eu diria que, nesse sentido, a doutrina espírita é super importante para todos nós e compreendendo que cada um de nós tem uma percepção diferente, tem uma caminhada, tem uma compreensão. Então, a primeira coisa, perceber assim, que eu sou espírito. E quando eu compreendo que eu sou espírito, significa uma série de questões. Desde a velha ideia de que vamos criados simples, ignorantes, e vamos caminhando, vamos tendo consciência ao longo do processo, até desde compreender que na vida, na existência, todos nós erramos. E quando Jesus fala sempre o tempo inteiro de perdão, o curioso é que a maioria de nós, quando enxergamos Jesus como um ser pronto, né? Um ser equilibrado, acabado, um ser puro. De fato, ele o é hoje, mas nem sempre foi assim. Então, provavelmente, Jesus teve vivências como eu, como você, como Chico, como outras tantas pessoas. Jesus, claro, que com outras personalidades, deve ter falado mal, deve ter matado, deve ter feito mil coisas ao longo das suas múltiplas existências que ele teve em outros planetas, naturalmente, até chegar à fase que ele chegou. Então, quando ele chega na Terra para a sua grande missão aqui como governador da gente, ele já sabia tudo o que possivelmente poderia acontecer. Ele já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes, ele já sabia que Judas iria naturalmente vendê-lo, iria traí-lo, e que todo mundo ia abandonar o barco e ele ia ficar naquela situação. Ele podia mudar o fim da história, mas o tempo inteiro a ideia dele era o amor. E aí ele vai nos tratar como crianças, como um bom contador de histórias, né? As metáforas, as parábolas, porque essas vão incutir o nosso inconsciente. Hoje a gente tem a riqueza da doutrina espírita, que aliado com a ciência da psicologia, nos mostra os impactos que isso causa. Então, quando a gente começa a ter conhecimento, raciocinar, e a gente vai entender que perdoar, a primeira vantagem é para a gente mesmo, né?
na racionalidade. Só que é como você disse, é uma questão de qualidade de vida, a primeira coisa. Agora, é importante compreender o nosso processo, o processo do outro. Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso perdoar, como eu devo perdoar, o que seria perdoar. Os espíritos costumam dizer para a gente que perdoar não significa esquecer, mas significa não desejar o mal para o outro. Perdoar significa se esforçar quando eu vejo aquele que me fez mal, não nutrir um sentimento de mágoa, de rancor, ou quando o outro cair, nutrir um sentimento de, tá vendo? Bem feito. Receba na sequência, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, a gente bem no baianês, né, assim, eu não lhe desejo nenhum mal, viu, Flavinho? Você me fez aquilo, olha, eu sou espírita, tá tudo perdoado. Aí acontece, você soube, Flavinho bateu o carro. Aí, ó, Deus sabe o que faz. Deus é justo. E a gente até cria uma situação para os padrastos, né? Deus é pai, mas não é padrasto. Como ser padrasto? Ser madrasta fosse alguma coisa terrível, né? E aí vem a metáfora da Branca de Neve, etc e tal. Então, nessa perspectiva, os espíritos dizem assim, existem nuances, padrões de perdão. E a gente precisa aprender isso. E que muitas vezes o esquecimento só vai se dar numa próxima existência. Porque é inevitável, como você disse. Os traumas ficam. Então, se eu fui abusado sexualmente na minha infância, seja eu menino, seja eu menina, é inevitável olhar para aquele meu algoz e não lembrar daquela situação. Mas existem caminhos. Eu posso nutrir isso o tempo inteiro e me sentir mal o tempo inteiro, causar problemas de relacionamento intrapessoal, interpessoal, problemas de questões de saúde física. Mas existe outro caminho. Eu não desejo mal. Eu não falo com você, mas também eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu não quero que os seus filhos passem pelo que eu passei quando era criança. Então, essas nuances de perdão vai fazendo com que a gente vá compreendendo. E quando a gente se olha enquanto espírito, e aí é uma linguagem bastante simples, me permite, e popular, quando a gente se olha como um espírito imortal, como ser reencarnante, a gente precisa lembrar isso, que a gente tem um passado e a gente já causou muitos problemas. Mas, por outro lado, entra aquela questão também do auto-perdão. Não basta também perdoar o outro, é preciso perdoar-se. Eu preciso olhar para mim e dizer assim, poxa, eu fui capaz de fazer isso, eu ainda, e se perceber. Aliás, a propósito, o que você acha sobre isso? Agora sei o que ele pergunta, essa relação do perdoar a si mesmo. Que impacto isso tem psicologicamente para a gente? Isso é um dos temas mais sofisticados que eu acredito dentro da temática do perdão. O auto-perdão é um processo muito difícil, um processo muito necessário e um processo que às vezes a gente não sabe nem como fazer. Uma das perguntas, uma das coisas que foram levantadas aí no comentário que eu anotei aqui foi inclusive em relação a isso. Acho que a Diana Veiga comentou sobre a questão do auto-perdão. E de fato, Gleidson, eu percebo, Gleidson, claro que isso não é uma regra geral, mas eu percebo que os espíritos amadurecidos, os espíritos mais evoluídos, eles têm uma capacidade de compreender e de perdoar muito mais do que nós, porque justamente eles já passaram, eles já caminharam pelos labirintos das sombras. Ou seja, eles já erraram. Então, como eles já caíram do cavalo, digamos assim, já tombaram no chão mesmo, já foram até o fundo, eles sabem o que é estar no fundo do poço, digamos assim. Então, quando o sujeito se equivoca dessa forma e se dá conta, cai em si, como diz Emmanuel em Fonte Viva, caindo em si, esses espíritos que já passaram por isso e já estão num processo de maturidade, eles conseguem enxergar a nossa pequenez, as nossas paixões e as nossas infantilidades com outro olhar. É como se dissesse para a gente assim, eu já passei por isso. Veja que quando Clarice, o ministro de Nosso Lar, resgata André Luiz, é uma das coisas que mais me chama a atenção em Nosso Lar. Quando ele resgata André Luiz, que André Luiz se dá conta e entra em um pranto convulsivo. E aí ele começa a perceber o tempo que ele perdeu, os equívocos que ele cometeu, e aí começa a brotar a consciência de culpa. Clarice diz assim, meu filho, não se inquiete tanto, porque todos nós já pisamos pelos labirintos onde os seus pés pisam agora. Né? Então, ali era a palavra do ministro. Então, esses espíritas evoluídos, eles já conheceram a dor, já conheceram o arrependimento. Então, eles têm a noção de saber, é difícil para mim, é difícil para o outro também. E eu que já percorri isso e estou lá na frente, aí que eu tenho uma compreensão maior. Né? Então, o auto-perdão envolve tudo isso. O auto-perdão não é
digamos assim, aquela ideia, que é uma ideia psicológica equivocada, de dizer assim, eu me martirizo, porque tem gente que é assim, eu me dou conta que eu faço mal, aí me martiriza, sabe aqueles flagícios que aconteciam? Esse não é o auto-perdão verdadeiro, é uma espécie de masoquismo de se punir para depois continuar fazendo a mesma coisa. É aquele estereótipo do homem que bate na mulher, chora aos pés dela, se martiriza sinceramente e volta a repetir. Porque a culpa tóxica, o remorso tóxico, faz o indivíduo se fixar tanto no erro que ele reproduz o mesmo erro, como masoquismo, para se punir depois. O arrependimento sadio eu me dou conta, eu entro numa espécie de ressaca moral, né? Eu me dou conta, e claro, eu tenho um certo sofrimento com isso, mas aí o arrependimento sadio a partir de agora, eu vou tentar não fazer mais. Isso que é o auto-perdão também. Porque me dá autoestima, porque me renova interiormente, né? Ainda que eu erre novamente, né? Como diz Acho que agora a gente começa a entrar numa seara do que da 918 e da 919 do Livro dos Espíritos. Perfeito, perfeito. Não é? Me permita dizer, essa é uma das perguntas de Péricles. Ele diz assim, o autoconhecimento facilita o perdão? Diga aí. Perfeito. Então, Péricles, assim, o que o Flavinho acabou de fazer, essa entrada, me parece que falar do perdão, falar do auto-perdão, é falar de conhecimento de si mesmo. Os espíritos, essa cena que o Flavinho narrou também, são duas cenas que marcam muito em nosso lar. É esse momento de Clarencio quando André é do resgate, né? E nesse primeiro momento ainda, a transição até que André possa ter o direito, o benefício de ser resgatado. Ele passa aquela temporada primeiro se punindo, na autopunição, ouvindo os gritos dos seus algozes ou daqueles que ele também machucou, né? Naquele processo, ele não se perdoou, por isso que ele passa por tudo aquilo. E no instante em que, depois que tem a intercessão mãe, aquela coisa toda que a gente já sabe, que Clarencio vem a ter, é porque ele mudou o patamar vibratório. Agora ele tem condição de ser resgatado. E aí passa por essa fase que você já bem explicou. Aí me chama a atenção também, muito legal, no processo da programação dos espíritos no próprio nosso lar. Um dos momentos em que André Luiz, lá como chama? Fugiu agora a palavra. Quando está ocorrendo a Segunda Grande Guerra e eles estão nas câmeras, cuidando das pessoas que estão chegando da guerra. E há um momento que André ele já passou pelo aquele processo de querer ser o médico, ele já admite ser o enfermeiro, já está no processo de transformação, da humildade, e está ali com Narcisa trabalhando, e eis que de repente ele passa pelo um ser e que era alguém que trabalha em sua casa como empregada doméstica. Essa cena me marcou muito, porque quando ele vê a criatura, ele tem vergonha, ele se envergonha, e a criatura não lembra dele porque ela está tão perturbada. E ali começa o processo do perdão entre aqueles dois seres, né? Sempre me intrigou, e não é desenvolvido no livro, nem em outras obras, o que aconteceu depois, o que está para o além e o que estava antes naquele processo dessas almas que se interlaçaram. Perfeito. Então, nessa perspectiva, pensar como espírito, os espíritos já pisaram esse chão, como você colocou, me faz lembrar a seguinte situação. Quando eu compreendo que eu errei, quando eu começo a me sentir incomodado com algumas coisas, eu começo a entrar no autoconhecimento. Então, quando eu me autoconheço, eu começo a descobrir o valor da palavra empatia. No início da fala, você diz assim, olha, compreender que o outro fez, ele errou, mas ele não queria, ou ele estava doente, ou isso, aquilo, outro, é uma coisa. Concordar é outra coisa. Então, quando eu tenho empatia, eu parto do princípio, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Talvez eu fizesse até pior. Quem sabe eu não fiz pior do que ele. Então, esse processo, a gente começa a entrar no processo de autoconhecimento e entender que eu preciso perdoar o outro porque eu preciso de perdão. Eu preciso entender que os meus traumas, eles me fazem agir assim. Eu preciso entender que aquele marido que bate na esposa e que se arrepende, passa por esse looping que você acabou de escrever tão bem, existe um complexo por trás dele. Esse não é apenas um ser doente, mas a sua doença tem nome, tem endereço, tem causa, tem processo. O que faz com que ele se comporte assim? Quais são os complexos que ativaram nele esse ser que ele se comporta dessa maneira? Somos nós. Então, acho que quando a gente começa a se conhecer,
a gente começa a entender melhor o nosso processo, o processo do outro, a gente começa a entender que perdoar não significa esquecer, mas um esforço de entender que eu já passei por isso. Significa compreender que nós estamos na Terra e que na Terra o processo é esse, é de autoeducação, de autoconhecimento, e que quando eu faço isso, eu vou melhorar o planeta. Eu começo a entender aquela velha frase, que é o grande chavão, quando Cristo vai dizer assim, o Filho do Homem não veio para servir, ou melhor, para ser servido, e sim para servir. Eu começo a entender porque Jesus, com essa sua capacidade fantástica, que chegou aqui, falou o tempo inteiro nas suas parábolas, nas suas metáforas sobre o perdão, mas porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é esse chão da fábrica. Ele sabe o que é ser o peão de obra para hoje ser um grande engenheiro. Então, nesse procedimento todo, acredito que, ao olhar para dentro de nós mesmos e percebermos, primeiro, que somos espíritos imortais, que erramos, mas também que acertamos, que temos débitos, mas também temos créditos, que entender que eu cheguei até onde eu pude chegar, que eu dei o meu melhor, e que se eu não dei mais do que isso, é porque eu ainda não posso o mesmo se dar com relação ao outro. Quando eu começo a enxergar em mim os meus limites, limite de perdoar, limite de amar, limite de compreender, limite disso, aquilo, outro, tornar-se-á certamente muito mais fácil compreender o outro. Então, penso que há um momento nessa trajetória em que a gente está oscilando, mas quando a gente começa a entrar na paralela, é quando a gente começa a compreender. Eu erro, o outro erra, e aí eu vou afinando, azeitando esse óleo, digamos assim. Uhum. Perfeito, perfeito. A ideia de que quando eu mergulho mais, às vezes o erro facilita e possibilita até o autoconhecimento, né? Porque eu me dou conta das minhas sombras e aí eu passo a olhar para o outro também com mais misericórdia, com menos rigor de juiz. Porque, no fundo, o rancor também, Gleidson, é uma miopia espiritual nossa, né? A ideia de que o outro tem que ser aquilo que eu espero dele. Né? Ele não pode ter imperfeições, né? Especialmente as imperfeições que me magoam, né? Porque no fundo é isso, né? Eu não aceito que o outro seja o que ele é, né? Eu espero que ele seja algo diferente, né? A projeção. A projeção. Eu não aceito que ele possa ter imperfeições e que essas imperfeições possam me magoar, né? No fundo, eu não aceito ele como ele é. Né? A falta do perdão tem a ver com isso, né? Então, tem outras questões aqui, né? O Adriano Cavalcante coloca quais doenças são falta do perdão, e a Maria Falcão colocou quando a gente identifica que perdoou mesmo, né? Então, essas são duas questões interessantes, né? Primeiro que você já colocou aí alguns exemplos de doença por falta de perdão, né? Aí as somatizações são as mais variadas, depende do funcionamento psíquico e da fragilidade, digamos assim, do campo psíquico e orgânico de cada qual, né? Porque e a complexidade kármica, né, Flavinho? Por exemplo, eu penso sempre que, às vezes, as pessoas, comumente entre nós, meio espírita, atribuir doença X para atitude, por exemplo, falta de perdão. Então, mas existem outras questões. O meu passado reencarnatório, as minhas relações. Então, o que eu posso ou não desenvolver em função disso? Perfeito. Você quer falar, diga. Perfeito. Não, era justamente isso, que porque se eu baixar a minha imunidade, sei lá, vou citar um exemplo. Digamos que eu baixo a minha imunidade e você também. Você tem um processo respiratório e eu vou ter, sei lá, um problema gástrico. Porque a gente reage diferente. Tem a ver com realidades aí muito mais complexas, né? Que cada um reage de uma forma, porque algum tem psoríase e outro tem, sei lá, queda de cabelo. Né? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas, sem sombra de dúvida, o perdão gera uma série de problemas. O Fred Lusky, que eu citei, ele fez grupo terapêutico de pessoas que passaram por situações muito agressivas, do tipo uma filha assassinada, um filho vítima de violência sexual, né? Um filho desaparecido por sequestro, e assim por diante. E essas pessoas faziam grupos de terapia sobre o perdão. Não quer dizer que elas haviam perdoado, mas só pelo fato de elas estarem em grupos terapêuticos falando sobre o tema, e ele examinava 1 mês, 2 meses, colesterol, pressão arterial, funcionamento cardíaco, cortisol no organismo, hormônio do estresse e assim por diante. E ele via a sensível mudança depois desses trabalhos terapêuticos, ainda que as pessoas não tenham perdoado, né? Mas tem
algumas ocorrências muito clássicas, né, do tipo essas que a gente citou, né, que desembocam aí nas somatizações. E a pergunta de quando é que a gente identifica que perdoou, não é simples. Antes de você Diga. passar para essa segunda questão, eu queria retomar assim, a esse respeito, uma coisa curiosa, numa obra Autodescobrimento, Joana vai lembrar para a gente o seguinte, que quando a gente não perdoa, existe uma raiva surda dentro de nós. E justamente por haver essa raiva surda, a gente acaba criando um outro sentimento, outra emoção forte que chama-se mágoa. E ela vai dizer que quando a mágoa ela é acalentada, ela é alimentada, e isso acontece invariavelmente se repetindo, ela vai dizer que isso vai descarregar na nossa corrente sanguínea a adrenalina. E quando essa adrenalina ela vai fazer uma frequência muito grande, ela vai desorganizar as células, podendo gerar artrite, artrose, podendo gerar diabetes. Então, tantas outras doenças em função disso. O próprio câncer é muito em função dessa perspectiva. Às vezes a gente conhece pessoas, gente boníssima, maravilhosa, Dona Maria, seu João, capazes de fazer trabalhos sociais maravilhosos, de doação fantásticas, e eis que de repente lá, começando a sua maturidade aos 55 anos de idade, João teve um câncer. Dona Maria, aos 62 anos, lúcida, maravilhosa, saudável, teve um outro câncer. E muitas vezes, ambos, às vezes, criam uma metástase desse câncer. E às vezes se pergunta, mas nossa, como pode essas pessoas tão boas e desenvolver o câncer? Nos ensinaram sobre o perdão na prática, inclusive, o amor na prática, inclusive, mas nós não conhecemos essas pessoas profundamente. Nós não sabemos o nível de complexos dentro dessas pessoas. Qual a relação que ela tem com o pai, com a mãe, com a vida, a existência passada. Então, tudo isso, essa compreensão e a riqueza da doutrina espírita, e hoje com a psicologia transpessoal, ou essa chamada psicologia espírita que Joana propõe, nos faz rever e compreender muito mais isso nas questões das doenças, que vão gerar doenças de comportamento também. As neuroses da vida, por exemplo, muito em função disso. Então, acho que retomar essa ideia do autoconhecimento. O fundamental é isso, olhar para dentro de si. O que eu me aborreci nessa relação com o Flávio? Foi o que Flávio me disse, olha, o que ele me disse, foi como ele disse, ou foi porque foi Flávio me disse? São três situações que parecem distintas e realmente são. E para outros parecem iguais porque vem de uma mesma pessoa, mas não é. O que ele disse, como ele disse, porque isso vai remontar uma série de questões. Porque isso vai desencadear, vai disparar o gatilho de questões minhas de um passado reencarnatório, de um passado presente, com relação ao meu pai, com relação à minha mãe, coisas que eu não consigo me lembrar, que está no meu inconsciente profundo, que eu passei quando eu tinha 4 anos, quando eu tinha 6 anos, mas que foi muito forte para mim naquela minha relação. A gente esquece aquela relação de que foi imortalizada por Hermínio, quando ele fala, nossos filhos são espíritos. Eu costumo dizer, nossos filhos e nossos pais também são espíritos, somos todos espíritos, né? Compreender por que uma mãe, muitas vezes, enjoa muito durante a gestação, por que um filho, quando nasce, ele bate no rosto da mãe, ou por que ele não quer saber da mãe, ou quando ele vai tomar um banho com a mãe vai dar o banho nele, coloca ele numa posição tal, e ele chora, se desespera, e quando você coloca em outra posição, ele não chora, aí você faz um teste e vira, ele chora, se desespera, provavelmente o inconsciente dele está lembrando de alguma situação entre vocês dois, de um passado, que pode ter culminado num assassinato, ou pode não, uma outra situação delicada. Então é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, e o quanto o autoconhecimento nesse processo, na perspectiva de eu preciso aprender a amar. Eu acho que essa é a grande saída. Mas quando é que a gente descobre que a gente perdoou? Não é tão simples, mas assim, é uma avaliação muito pessoal, né? Mas eu acho que tem a ver com, primeiro, a questão de eu não ter sentimentos angustiantes em relação à ocorrência, ainda que não seja uma lembrança agradável, né? Mas eu falar da ocorrência, eu conseguir olhar para as coisas sem emoção, ou pelo menos sem emoção negativa, eu conseguir lidar com a pessoa, e, claro, em termos gerais, eu consigo estar com a pessoa sem nenhum desconforto em relação àquela ocorrência. Quando eu digo estar com a pessoa, é claro que há casos excepcionais onde, se eu continuar convivendo com a pessoa,
eu posso ser sujeito a uma situação de tragédia. Aí tem uma ressalva, né? Ideal seria que eu não fizesse. Eu perdoo, mas não quero ver mais a cara. Quase sempre isso daí não é um perdão. Existe um rancor, é claro, né? Porque se eu perdoo e aquilo não... a alma se torna forte com o perdão, diz Allan Kardec, a ponto de não se afetar com os golpes que vão na direção dela. Agora, é claro que há alguns casos excepcionais que eu posso não querer conviver ou optar por não conviver para evitar um mal maior. Afinal, há situações que, se eu conviver com a pessoa e ela continuar me machucando, não é só prejudicial para mim. Talvez eu esteja, inclusive, possibilitando que a pessoa se prejudique mais, né? Claro. Mas eu acho alguns casais aí, por exemplo, alguns casais, por exemplo, nesse sentido que você está falando, a gente fala que às vezes eles chegam em um ápice tão profundo de conflito que a separação é necessária, porque continuar junto pode gerar um assassinato, uma morte, um processo kármico muito maior. Mas desculpa, eu interrompi. Exatamente, a esses processos extremos, né, que eu me refiro. Eu me refiro a esses processos mais extremos. Mas, de maneira geral, o perdão tem a ver com isso, né? Com o que eu consegui falar sobre a ocorrência, ou olhar a ocorrência de maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, né? Allan Kardec chega a dizer, Gleidson, e aqui está o trecho que eu consegui citar inicialmente, eu coloco, né? Que ele diz assim, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria susceptibilidade e cheia de ferro. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Essa calma, né, que tem a ver, portanto, com essa experiência aí do perdão, né? Me parece também, Flávio, que é importante nesse momento para nós e no meio espírita, sobretudo, como para a gente ainda aqui na Terra existem pessoas que acabam simbolizando bom comportamento. O caso do Chico, como a gente falou, aqui na Bahia, o caso do nosso Divaldo, por exemplo. Eu me lembrei aqui agora de uma situação muito curiosa e que todo mundo conheceu, isso foi nacional. Quando na época em que estavam questionando que Divaldo tinha feito plágio ou não, isso, aquilo, outro, e ele passou momentos difíceis da vida dele. E naquele instante, eu me lembro que foi a única vez que publicamente ele colocou. Foi um seminário que ele havia feito, na época, aconteceu na mansão, na quadra de esportes, e todo mundo queria falar sobre isso, porque tinha saído no Fantástico há uma semana, alguma coisa parecida. E ele, então, para não se falar mais sobre isso, ele disse assim, que Joana tinha dito para ele que ele não procurasse jamais se defender. Porque se ele se defendesse, ela iria se afastar dele. E que a resposta dele fosse o seu trabalho, a sua conduta fosse ação no bem. Perfeito. Mas houve uma coisa muito mais curiosa que eu achei, foi quando ele colocou com relação a esse cidadão que criou a questão, que colocou nos estúdios da Globo de Minas Gerais as cartas dizendo isso, aquilo, outro. O cidadão, naturalmente, depois ele entrou no processo de arrependimento, porque não era apenas um algoz externo, era alguém que fazia parte do movimento espírita, é alguém que acredita no Cristo, é alguém que estava doente da alma, é alguém que naquele momento, por algum instante, entrou em febre de 40 graus. E naquele momento, então, diga. Não, desculpe, só para dizer assim, o que você está falando é super importante, porque é um tema, inclusive, da minha vida. Quando há uma dificuldade muito grande de perdoar, eu não estou conseguindo perdoar, isso é uma dica que eu compartilho com outros, porque isso funciona para mim. Quando eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu começo a fazer o exercício que você falou aí, de olhar a outra pessoa e dizer assim, se ele fez isso que ele fez, é porque não está bem. Não está bem. Se a gente começar a exercitar essa ideia, Gleidson, de dizer assim, coitado, não está bem. Alguém que odeia, alguém que está fazendo mal, está doente. Claro. Isso já vai ser um primeiro exercício, né? Claro. Eu acho que é um dos medicamentos, mas o curioso é justamente pelo aquele mito que a gente criou de que perdoar é esquecer, que perdoar é acolher, a pessoa basta a pessoa assim, Flávio, me desculpe, eu falei que você fez uma coisa horrorosa, mas me perdi, e aí vamos voltar a ser amigos como antes. Aí eu me lembro que Divaldo, nesse mesmo dia, ele fez o seguinte comentário, e depois, claro, não comentou-se mais nada sobre isso. Ele disse assim, que o cidadão, então, ele se arrependeu e procurou Divaldo. E disse, olha, eu estou arrependido, eu não deveria ter feito aquilo. E aí conversou, Divaldo ouviu ele muito naturalmente. Divaldo ouviu, ele fez, você me perdoa? Divaldo fez, eu não tenho o que lhe perdoar, porque
De fato, eu não me senti ofendido, isso não aconteceu, mas tudo bem. Aí ele disse para Divaldo, podemos voltar a ser amigos? Divaldo falou assim, olha, aí fica mais complexo. Poderíamos voltar a tentar uma relação se você, da mesma forma que você foi a público e disse isso, você for a público também diga que isso não foi verdade por isso. Se for assim, a gente pode começar a tentar. Caso contrário, a gente vai cada um caminhar nas suas estradas. Deixa eu só aqui comentar, já para desfecho, Gleidson, o Instagram está dando 1 minuto para a gente. Então, Eu queria agradecer sobremaneira. Esse caso de Divaldo é um caso que a gente está trabalhando, eu vou até compartilhar com você, trabalhando para produzir um vídeo no Raciocínios Espíritas, porque é um caso super interessante, que boa parte do movimento espírita não conhece esse caso. Divaldo fez silêncio por mais de 60 anos em relação a esse caso, e é super interessante o que você está citando. Você citou outra coisa super interessante, que é o valor que eu dou à agressão. Né? Se uma criança chega para mim e diz alguma coisa, eu não vou valorizar porque é criança. Mas se uma mesma outra pessoa falar a mesma coisa, eu valorizo muito. Mas eu queria passar a palavra para você. A gente tem 50 segundos para as considerações finais. Diga aí, muito obrigado mesmo. Primeiro, eu quero agradecer pela generosidade. Segundo, dizer que gostei, pensei que ia doer muito. Estou muito nervoso ainda, né? Não falei o que eu gostaria, o que eu pensei, mas não estou falando isso por vaidade, não. Estou falando isso de coração aberto para as pessoas e para todos nós. E dizer assim que foi muito bom e que foi um momento também de autoconhecimento. E ao longo desse período da minha vida eu aprendi isso. Todas as vezes que eu vou falar sobre alguma coisa, seja dessa forma no bate-papo, seja num momento mais formal, eu fico passando pela minha memória a 919, né? O que está acontecendo comigo, o que aconteceu, o que preciso fazer, etc, etc. Então, dizer isso a todos e a todas, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela generosidade. É isso, ficamos com a próxima, então. Obrigado, Gleidson.